Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito, e o papo de hoje é estacionar no ponto de ônibus. Sabe aquela dúvida que aperta todo motorista na correria do dia a dia? E aí, posso dar aquela paradinha rápida no ponto de ônibus ou não? Pois é, essa é uma pergunta super comum, então bora resolver isso de uma vez por todas e ver o que a legislação de trânsito diz sobre isso. Ok, então para a gente entender direitinho, a gente tem que ir na fonte, né? A regra do jogo está lá no Código de Trânsito Brasileiro. É o artigo 181, inciso 13. É ele que vai dizer para a gente o que pode e o que não pode. E olha só, a regra é bem direta, tá? O que a lei proíbe é estacionar. Essa palavra, estacionar, é a chave de tudo aqui. Porque acredite, existe uma diferença gigantesca entre parar e estacionar para a lei de trânsito. E é essa diferença que a gente precisa entender. E por que toda essa insistência na diferença entre parar e estacionar? Ah, porque confundir os dois pode sair caro, bem caro. Vamos dar uma olhada no tamanho do problema, ou seja, nas penalidades. Então se liga só. Se você estacionar no ponto de ônibus, a infração é considerada média. Isso significa o quê? Primeiro, multa. Segundo, e talvez pior, 4 pontos na CNH. E tem mais, a medida administrativa é a remoção do veículo. Ou seja, o carro pode ser guinchado. E aí, ninguém merece passar por esse perrengue, né? Guarda bem esse número aí, 4. 4 pontos é o que vai para a CNH se estacionar ali. É um número para pensar 2 vezes, com certeza. Beleza, já sabemos a penalidade, mas e na prática? Em que situações exatamente a multa acontece? Uma nota de fiscalização deixa isso bem claro pra gente. Olha aí, a gente tem basicamente duas situações. A primeira é quando tem aquela faixa amarela pintada no chão. Aí não tem erro, é proibido estacionar em toda a extensão dela. Agora, e se não tiver a pintura? Aí a regra é outra. A proibição vale numa distância de 10 metros antes e 10 metros depois da placa do ponto. Lembra que eu falei que a palavra estacionar era a chave de tudo? Então, tá aqui a definição oficial. Estacionamento é imobilizar o carro por um tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque. É exatamente essa parte do tempo superior que vai nos dar a brecha para as exceções. Exatamente. Se estacionar é ficar um tempo a mais, isso quer dizer que existem casos em que a gente pode parar no ponto de ônibus sem levar multa. Vamos ver quais são essas situações. E aqui está o pulo do gato. A principal exceção a que todo mundo precisa saber é essa: uma parada rápida só para o tempo de alguém entrar ou sair do carro. Se for só isso, não é infração. As outras duas situações são mais raras, né? Um ônibus no ponto final dele, ou se por acaso tiver uma placa ali, contrariando tudo e permitindo o estacionamento. Mas atenção, tem um detalhe muito importante. Para que a multa possa ser aplicada, o lugar tem que estar sinalizado direitinho. Não é em qualquer lugar que tem uma placa de ônibus que a regra vale. Vamos ver qual é a sinalização que tem que ter. Olha, essa informação é fundamental, hein? A fiscalização só é válida se existir pelo menos uma das sinalizações que a gente vai ver agora. Se não tiver sinalização nenhuma, não pode ter multa. Simples assim. E são essas aqui, ó. A gente tem a sinalização horizontal, que é essa pintura amarela no asfalto, e a vertical, que é a própria placa do ponto de ônibus. Basta ter uma das duas para a regra já estar valendo. E isso vale para qualquer tipo de via, tá? Mesmo naqueles lugares que tem um recuo, sabe? Aquelas famosas baias de ônibus. A lógica é a mesma. Se tem a marcação amarela pintada, aquele espaço é do ônibus e pronto. Bom, então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, se desse para resumir essa história toda em um único conceito, seria o tempo. É isso. A pergunta que fica é essa. A próxima vez que pintar a necessidade de parar num ponto de ônibus, a questão a se fazer é: isso aqui é um embarque rapidinho ou já virou um estacionamento? Se for só o tempo da pessoa entrar ou descer, tudo certo. Agora, se o motorista desligar o carro, se ficar esperando alguém, aí já virou estacionamento. E como a gente viu, a infração tá ali, prontinha para acontecer. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. E aí, gostou do conteúdo? Então já sabe, né? Deixe seu like e siga a gente nas redes sociais. Nosso e-mail para contato é o federaisdoensino papodetrânsito@gmail.com.